Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Gente, final de semana eu fui aí num sítio de um amigo meu para pegar essas meninas aqui, ó, Dendrobium nobile. Essas Dendrobium nobile, elas são meio que nativas daqui. Deixa eu explicar direito. Não é que são nativas, né? Porque essa planta é originária da Ásia, né? Mas as pessoas colocaram tanto em árvores por aqui que elas encapsularam, soltaram semente e agora a gente encontra essas plantas aí nas matas também, né? A gente encontra bastante dessas plantas nas matas. E às vezes nos sítios as árvores estão tomadas por elas, principalmente lá no alto, onde elas pegam mais luminosidade. Então a gente sempre tem muitas delas para encontrar. Todas essas aqui eu encontrei na mata. Essa aqui dessa outra palmeira também, ó, eu encontrei também na mata daqui, ó, em sítio de amigos meus. Todas essas daqui da casinha que eu mostro para vocês, ó. Esse tronco aqui, ó, que eu fiz, tá vendo? Já tá bastante entorceirado, ó. Um tronco enorme delas também foi encontrado na mata. Esses vasos também, tudo é da mesma, tá? Aquele olho de boneca que é rosa, com miolinho preto, um rosa clarinho, tudo é da mesma qualidade. Essas que estão atrás já são compradas de loja, tá vendo que elas são mais mirradinhas, ó, mais estioladas, porque elas são de laboratório. Essas aqui não são de laboratório, essas aqui são nativas. Elas só florescem aqui na região, por quê? Porque elas precisam daquela época quando está bastante frio. E aqui na minha cidade chega até 5 graus, né? 5 graus positivos. Já chegou a temperatura abaixo de zero. Então nessa época que está bastante frio, lá para o mês de setembro, do mês de julho até o mês de setembro, outubro, é época que está bastante frio e é onde essas plantas começam a florescer. A gente sabe do estresse hídrico para essa planta. Muita gente tem dó aí de fazer o estresse hídrico e tudo mais, mas essa planta que ela precisa do estresse hídrico. Se não tiver estresse hídrico, essas plantas elas não florescem. Então como é que faz? Você do dia das mães até o dia dos pais, do dia das mães até o dia dos pais, você começa a diminuir a rega, né? Por que você tem que fazer isso? Porque na natureza, aqui onde elas são selvagens daqui, onde elas são nativas, ocorre isso, é um período, nesse período do dia das mães até o dia dos pais, é um período que não tem mais chuva, é um período que fica uma escassez, mas aí os rios começam a baixar, a umidade relativa ao ambiente começa também a baixar, então é uma escassez de água. Então, nesse período, elas começam a desidratar um pouco, elas começam a perder um pouco da vitalidade, começa a cair as folhas, tá? Naturalmente. E aí quando começa a parte do frio, que aqui o frio não é na época que está chovendo, é depois da chuva, depois do frio que vem as chuvas. Então na época do frio intenso, essas plantas elas se estressam muito, porque elas já pegam muito sol pela manhã e à noite esfria, fazendo com que ela desidrate um pouco mais. E é nessa mudança de temperatura que elas começam a florescer abundantemente. Aqui na cidade floresce demais, nas matas florescem demais e o estresse hídrico é natural. Então na sua casa, para que você tenha esse florescimento, principalmente dessas orquídeas que nascem naturalmente aí na mata, se você não fizer o estresse hídrico, você não tem uma floração abundante. Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eu tenho Dendrobium nobile, olho de boneca, não faço estresse hídrico e floresce. Sim, esse Dendrobium nobile que você comprou no supermercado, que você comprou no orquidário, não é um dendróbio nativo, não é um dendróbio espécie, tá? Esse dendróbio ele é mais fácil de florescer sim. Lógico que eles gostam de florescer nessas regiões onde também baixa a temperatura, porque em região onde não baixa a temperatura, não adianta que ele não vai florescer, tá? Só esses dendróbios que são muito de laboratório, que não tem o dendróbio nobile na sua hibridagem, é que vão florescer, mas os que são feitos a partir de dendróbios espécie, Dendrobium nobile espécie, eles só vão florescer em locais que abaixam a temperatura. Em locais que tem essa transição entre o quente e o frio, é que elas vão começar a florescer aí. Aqui tem muito essa mudança de temperatura. Sempre de dia faz um calorzão aí de 35 graus até 40 graus, tem dias, mas à noite a temperatura é mais amena. A temperatura ela vai caindo aí para os 10 graus, para os 9, até 5 graus, até 0 graus já caiu aqui na época de bastante frio. Então é justamente nessa época que
começa a aparecer os botões florais dessa planta. Então aqui a gente encontra muito. E eu saí esse final de semana e eu ganhei bastante de um amigo meu, olha. Coloquei até aqui para me fazer replante, ó. Tá vendo? Tem bastante aqui que eu trouxe do sítio para fazer replante, para fazer vasos. E detalhe, aqui para eles florescerem, elas precisam estar em sol pleno, tá? Tanto que nessa palmeira está em sol pleno, naquela palmeira ali também estão em sol pleno. A casinha de Dendrobium nobile, se você reparou, toda ela, ó, pega sol, ó, ela pega sol, ela é bem vazada, ela não tem um ripado como os meus orquidários, ela é bem vazada, ó, passa a minha mão pela brecha. Geralmente os orquidários, eles têm um ripado de 1 centímetro, né, de 1 centímetro aqui no meio, ó, para ficar assim, ó. Eles têm 1 centímetro para poder filtrar bastante o sol. Isso aqui não mata nem Phalaenopsis, tá? E faz tudo florescer. Não precisa nem de sombrite. Eu detesto o sombrite fica muito feio. Por isso meus orquidários, eles são ripados. E floresce tudo, tá? Desde a Phalaenopsis até a Cattleya, floresce tudo. Ó, e aqui a malha do ripado, ele é um pouco maior, mais aberto para quê? Para que pegue todo o sol do dia. E mesmo assim, essas plantas, como são nativas, olha, mesmo ela pegando o sol o dia todo, elas são super verdes. Elas não queimam, mesmo pegando o sol direto, ó. Elas não queimam, elas são super verdes, porque olha como tá bonito a touceira. Porque elas estão adaptadas à temperatura, elas já são tiradas das árvores no local onde elas pegam mais claridade, mais luminosidade, às vezes pega até o sol intenso o dia inteiro e elas não queimam porque já são plantas adaptadas ao sol. Então é isso que eu estou fazendo. Como eu já tenho essa casa de Dendrobium nobile, eu não tenho mais como colocar aqui. Eu estou colocando aqui, ó, no beiral desse outro orquidário, ó, fazendo alguns vasinhos e quero pendurar no beiral inteiro, tá? Porque quando florescer vai ficar uma floração pendente, uma floração bem bonita e vai florescer tudo. Isso aqui, quando tiver na época de floração, ó, a gente vai ver muita floração desses dendróbios. Eu vou fazer um replantezinho aqui rapidinho, que eu replanto eles no vaso de plástico com argila expandida, só para mostrar para vocês. Então tô aqui, ó, eu fiz esse vasinho, tá? Coloquei aqui um pendurador. Não tá muito bonito. Eu vou só colocar a muda aqui, ó, porque a argila expandida ela não estrangula, tá? Ela não impede que a planta enraize. Ela é uma coisa muito porosa. Ó, eu coloquei aqui um pouco, eu vou só colocar. Você pode enterrar o rizoma, você pode enterrar o que for aqui com a argila expandida que a planta sai, tá? Isso é experiência própria. Não tem que fazer muito cuidado com a argila expandida não, porque ela não sufoca as raízes, porque ela é muito aberta. Ó, é só mesmo para poder manter uma umidade nos Dendrobium nobile. Eles não precisam de nada, se você amarrar numa madeirinha, eles vão super bem. Eu não estou fazendo muito direitinho aqui, porque eu tô com a mão só, tá? É só para ser mais rápido. Eu tenho ainda algumas coisas para falar sobre o Dendrobium nobile. Então resolvi fazer esse replante rapidinho, ó. Vai colocando, verificando se a planta está presa. Vai muito bem no vaso com argila expandida, muito bem. Tanto com argila expandida como com pedra brita, tá? Mas vai melhor ainda se for na madeira. Na madeira vai muito melhor, porque na madeira você pode molhar todo dia que não tem problema. Aqui no vaso de plástico ele junta um pouco de umidade. E isso é ruim na época do estresse hídrico, porque não pode ficar molhando muito, porque em vez de dar flor, vai dar só broto. E não é isso que a gente quer, né? Ó, fiz o replante aí, ó, a planta ficou presa. Ó, e eu tô colocando ali naquele beiral. Ó, só colocar aqui, ó, onde pega mais sol. Aqui pega todo o sol da manhã. Ó, já tem 3. Eu vou preencher todo o beiral, tá, com esses vasinhos, para que tenha bastante florações aí pra gente, tá? O Dendrobium nobile, para florescer também, a gente precisa ter uma adubação diferenciada, tá? Não é só você vir aqui e jogar os mesmos adubos, principalmente se você gosta de colocar adubo orgânico, tá? Ele não é bom para adubo orgânico.
Os adubos orgânicos, o que acontece? Eles têm muito nitrogênio. E o Dendrobium nobile, se você coloca muito nitrogênio, eles só crescem e dão novos cakes. Eles não ficam adaptados para a floração. Por quê? Porque se eles crescem muito, vai sempre ter aquela resposta do nitrogênio para eles crescerem e brotarem, tá? Muita brotação. Se a sua intenção for ter mudas, você pode colocar aí uma farinha de osso, um bocache, que você vai ter muitas mudas, mas você vai ter pouquíssimas flores, tá? O Dendrobium nobile, você não pode ficar colocando adubos que tem muito nitrogênio, principalmente depois do Dia das Mães, tá? Do Dia das Mães ao Dia dos Pais, a adubação tem que ser uma coisa diferenciada. Você vai ter que colocar adubação de manutenção. Uma adubação controlada, uma adubação balanceada de manutenção, sem adubo orgânico, porque aí essa planta ela vai parar de dar brotos e ela vai super florescer, vai ficar uma floração espetaculosa. Então, esses Dendrobium nobile, eles não são adubados como as minhas outras plantas. Eles têm só adubação de manutenção. Agora que já passou o Dia dos Pais, que ela já floresceu, aí você vem com toda a adubação que você tem. Só não pode colocar adubo orgânico, tá? Você coloca, a não ser que você coloque esse adubo orgânico que você tem que colocar de novo a cada 3 meses. Porque depois que passou a floração, aí você vem e coloca aí, né, um Rimitsu, que você tem que colocar a cada 3 meses. Você vem e você pode colocar. Mas uma adubação que fica aí por meses, você não pode colocar no Dendrobium nobile. Então, quando passa o Dia dos Pais, que passou a floração, aí eu venho com Ciacrop, que eu venho com BG, eu venho com cálcio, né? Eu venho com Osmocote. Osmocote pode colocar o tempo inteiro, tá? Osmocote. Mas quando chegar o Dia das Mães, aí começa o estresse hídrico. Quando começar o Dia das Mães, eu rego essas plantas todos os dias, tá? Quando chegar o Dia das Mães, eu vou regar 2 vezes na semana. Num mês eu vou passar regando 2 vezes na semana. Na próxima semana eu vou começar a regar cada 15 dias, tá? Então aí eu começo a cada 15 dias regando essa planta até o período de floração. Então uma vez a cada 15 dias é que eu vou ficar regando essa planta. E aí eu não vou colocar mais BG, Ciacrop, essas adubações que eu gosto de usar, eu não vou colocar mais, porque a minha adubação mesmo, básica, é o Osmocote, né? O Osmocote é um Osmocote que vai adubar uma vez por ano só, né? Mas às vezes eu coloco um BG, então eu não vou colocar mais. Eu vou colocar o quê? O forte de manutenção, que é aquele forte 20-20-20, né? Que a gente coloca o de manutenção. Eu vou usar só o forte nelas. E eu vou passar o forte nelas só quando eu fizer a rega. Eu não vou mais adubar toda semana não, porque se eu ficar jogando adubação, a adubação também é com água, e a adubação também rega essas plantas, e a gente sabe que para adubar as plantas a gente precisa regar primeiro, né? Então primeiro eu vou regar a cada 15 dias, e nesse dia é que eu vou jogar o manutenção. Isso vai fazer essas plantas florescerem bastante, tá? É como eu te falei, depois que passar a floração, até antes de chegar o Dia das Mães, você pode colocar o adubo que você quiser, tá? Só não pode colocar um adubo de liberação lenta, como um bocache, que fica adubando essa planta por meses e meses. Porque não é uma planta que vai bem com muito nitrogênio. Não é uma planta, porque se você colocar, ela vai só crescer, ela vai só dar cake, e você não vê beleza de floração nessas plantas, tá bom? Então é isso, o videozinho de hoje foi esse. Para plantas que são nativas, para plantas que são espécies, os Dendrobium nobile, da família do nobile, tá? Porque tem muitos outros tipos de dendróbio. Tem o denfal, tem o quingiano, tem o anosmo. Isso já é um outro tipo de dendróbio, tá? Pro Dendrobium nobile, por dendróbio que é o olho de boneca, precisa ser feito o estresse hídrico. E se você não fizer o estresse hídrico, você vai ter poucas florações, tá? No espécie, tá? Porque os Dendrobium nobile que são comprados em mercado não são espécies, são dendróbios híbridos. Esses você pode até não fazer o estresse hídrico, que você vai ter alguma floração, mas esses espécies você precisa fazer o estresse hídrico, e em todos os dendróbios você precisa melhorar a sua adubação, porque excesso de nitrogênio nessas plantas só vai fazer eles crescerem e dar bastante cake e pouquíssimas florações, tá? Não se engane, não é porque você teve 4, 5 flores que você teve uma floração bonita não, tá? A floração desse dendróbio é na cana dele inteiro. A cana dele é isso aqui, ó.
A floração especial dessa planta é quando a cana inteira tá cheia de flores. Cada broto desse aqui dá no mínimo aí 30 flores. Então se você tem 30 flores em cada bulbo desse aqui, não fazendo estresse hídrico, aí parabéns para você, né? Eu não posso dizer nada, mas é praticamente impossível que você consiga fazer essa planta florescer na sua totalidade sem fazer um estresse hídrico e sem melhorar a adubação para essas plantas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Mais tarde nós temos mais vídeo aí sobre Phalaenopsis e espero que vocês tenham gostado, que eu vou fazer ainda um monte de replante. Olha isso aqui, tem um monte de coisa para replantar. E eu espero que vocês deixem o seu like, curta, se inscreva, compartilha. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!